O tiro ecoou pelas ruelas de Alfama como um fado mal cantado, rasgando o silêncio da madrugada. Não foi um disparo qualquer. Foi o som que mudou tudo. Joana Mendes, de 36 anos, advogada criminalista conhecida por defender os indefensáveis, acordou sobressaltada no seu pequeno apartamento na Rua dos Remédios. O coração batia-lhe descompassado, como se o próprio bairro tivesse acordado com um aviso. Lá fora, as luzes azuis e vermelhas dos carros da PSP dançavam nas paredes caiadas, refletindo-se nas janelas antigas. Um crime passional, disseram os vizinhos à porta. Um homem baleado no peito, à porta de casa, por ciúmes que ninguém entendia bem. Mas Joana sabia. Sabia antes mesmo de vestir o casaco e descer as escadas íngremes. Porque a vítima era Miguel Costa, o ex-marido de Sofia Almeida, a mulher que, há 3 anos, lhe tinha roubado o sono, o juízo e, talvez, a alma. Sofia. A cúmplice. A parceira de tantos crimes pequenos, um beijo roubado atrás da sé, uma garrafa de vinho verde partilhada num mirador deserto ao luar, confidências murmuradas ao som de uma guitarra portuguesa numa tasca escondida. Sofia, que dizia sempre, nós não somos criminosas, Joana. Somos apenas 2 mulheres que se amam num país que ainda finge que isso não existe. E agora Sofia estava algures, provavelmente algemada, acusada de homicídio. Joana chegou à cena do crime precisamente quando levavam Sofia para a carrinha. Os seus olhares cruzaram-se por um segundo. Sofia não chorava. Os seus olhos castanhos, tão familiares, pareciam feitos de pedra. Apenas um ligeiro aceno com a cabeça, como quem diz, eu sabia que virias. No Tribunal de Lisboa, 2 dias depois, Joana assumiu a defesa. Não porque fosse obrigada. Porque não conseguia imaginar outra pessoa tocar naquele caso. Porque, no fundo, queria ouvir a verdade da boca de Sofia, a verdade que nunca tinham tido coragem de dizer em voz alta. A sala de audiências cheirava a madeira antiga e a papel velho. O juiz, um homem de 60 anos com um bigode grisalho e ar cansado, olhou para Joana com uma mistura de respeito e desconfiança. Doutora Mendes, espero que a sua conhecida proximidade com a arguida não interfira na sua isenção. Joana sorriu friamente. A minha proximidade, meritíssimo, é a única coisa que me permite conhecer a verdade. Sofia, sentada no banco dos réus, usava uma blusa branca simples que Joana lhe tinha comprado numa viagem a Sintra há 2 verões. Parecia mais nova do que era. Parecia perdida. Quando chegou a vez de Sofia prestar depoimento, a sala ficou em silêncio absoluto. Até o relógio de parede pareceu parar. Eu não o matei, disse Sofia com voz firme, mas baixa, como quem canta um fado triste. Mas desejei muitas vezes. Durante anos. O promotor público, um homem magro e ambicioso chamado André Ferreira, sorriu com desdém. Desejou muitas vezes. E depois concretizou o desejo, não foi, Sr. Almeida? Sofia olhou diretamente para Joana. Por um instante, o tempo dissolveu-se. Havia ali tudo, saudade, medo, amor, raiva. Tudo o que tinham guardado durante anos nas gavetas secretas dos seus corações. Não, respondeu Sofia. Alguém o fez por mim. Alguém que sabia o meu segredo. E foi então que o segredo começou a rachar, como as pedras antigas de Alfama quando o Tejo sobe demais. Joana sentiu um frio na espinha. Porque o segredo de Sofia não era apenas o amor delas. Era algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Algo que envolvia o pai de Sofia, um antigo juiz reformado, respeitado em todo o país, e uma decisão judicial de há 20 anos que tinha destruído vidas.
Um segredo familiar que, se revelado, podia fazer cair não só Sofia, mas toda a estrutura de justiça que Joana tinha jurado defender. Naquela noite, depois da audiência, Joana esperou Sofia na saída da prisão preventiva. Não era permitido. Mas Joana conhecia os guardas. Conhecia as palavras certas a dizer. Encontraram-se numa tasca pequena na rua de São Miguel. Só elas, uma garrafa de tinto da casa e o som distante de um fadista a cantar estranha forma de vida. «Por que não me contaste?» perguntou Joana, a voz tremendo pela primeira vez em anos. Sofia baixou os olhos para o copo. «Porque te amo, Joana. E porque sabia que, se soubesses, ias tentar salvar-me. Mesmo que isso te destruísse a ti.» Joana sentiu as lágrimas subirem. «Eu já estou destruída desde o dia em que te vi pela primeira vez, naquelas escadas de Alfama, com o sol a bater-te no rosto.» Sofia estendeu a mão por cima da mesa. Os seus dedos tocaram-se. Foi o toque mais íntimo que tiveram em meses. Não havia beijos. Não havia promessas. Apenas a certeza de que, acontecesse o que acontecesse no tribunal, elas já tinham sido condenadas pelo amor que sentiam. Mas o verdadeiro julgamento ainda estava para vir. Os dias seguintes foram um turbilhão. Joana mergulhou nos autos do processo como quem mergulha num abismo. Descobriu que Miguel não era apenas o ex-marido ciumento. Era também o homem que, 20 anos antes, tinha sido testemunha numa investigação que o pai de Sofia, o juiz Dr. Álvaro Almeida, tinha arquivado de forma suspeita. Uma investigação sobre corrupção em obras públicas que beneficiara um grande construtor e que custara a vida ao denunciante, um jovem engenheiro que se suicidou atirando-se do mirador de Santa Catarina. Miguel ameaçara reabrir o caso. Tinha documentos. Tinha gravações. E, pior, ameaçara contar tudo a Sofia. E a Joana. Ele sabia de nós, confessou Sofia numa visita à prisão. Sabia há anos. Usava isso para me controlar. Dizia que, se eu o deixasse, destruiria as nossas vidas. A tua carreira. A reputação do meu pai. Joana sentiu o chão desaparecer. A sua carreira, construída tijolo a tijolo em salas de tribunal, podia ruir com um simples rumor. Em Portugal, mesmo em 2025, o amor entre duas mulheres ainda era aceito em teoria. Mas na prática, em certos círculos, continuava a ser um pecado mortal. Mas Joana não era mulher de recuar. Decidiu investigar por conta própria. Percorreu as ruas de Alfama à noite, falou com velhos fadistas que conheciam todos os segredos do bairro, com pescadores reformados que ainda se lembravam do juiz Almeida como um homem justo, mas com sombras. Numa dessas noites, no mirador das Portas do Sol, encontrou uma antiga empregada da família Almeida. Dona Rosa, 78 anos, olhos claros e mãos trêmulas. Menina, disse ela, o seu pai não era mau. Mas tinha medo. Medo de perder tudo. Quando o rapaz apareceu com aquelas provas, o juiz pediu-lhe que calasse. Ofereceu dinheiro. O rapaz recusou. Depois veio o suicídio. Joana sentiu o estômago revirar. E Sofia? Ela sabia? Dona Rosa abanou a cabeça. Não. A menina Sofia era pequena. Mas o pai sempre disse que um dia ela pagaria pelos pecados dele. O sangue não mente, dizia. O sangue traz a verdade. A verdade veio como um trovão na terceira audiência. O promotor apresentou uma nova prova, uma carta anónima enviada a Miguel semanas antes do crime. Nela, alguém ameaçava-o de morte se ele continuasse a falar. A letra era de Sofia.
Sofia empalideceu. Eu não escrevi isso. Mas a perícia caligráfica era clara. Era a sua letra. Joana pediu um intervalo. No corredor, agarrou Sofia pelos braços. Por que mentiste? Eu não menti, sussurrou Sofia. Eu escrevi a carta. Mas não para o ameaçar. Escrevi para lhe pedir que parasse. Que nos deixasse em paz. Ele recusou. E depois? Apareceu morto. Quem o matou, Sofia? Sofia olhou para Joana com olhos marejados. Não sei. Mas sei quem queria que ele morresse. O meu pai. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Joana percebeu, naquele momento, que o julgamento não era apenas de Sofia. Era de toda uma família. De uma sociedade. De um país que, apesar de ter aprovado o casamento igualitário há anos, ainda escondia nas suas ruas antigas os segredos mais sombrios. E ela, Joana, estava no centro do furacão.